Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 7 de fevereiro, o Ibovespa encerrou o pregão de hoje com uma leve valorização de 0,32. Por que a gente comenta leve, pessoal? No pregão de ontem a gente fez aquela barra de correção. E hoje a gente estava ensaiando uma movimentação mais expressiva para o nosso mercado. Só que a gente teve o quê? Uma linha aqui nessa movimentação desse candle gerado hoje. Significa que a gente perdeu força para o mercado na parte final do pregão. Isso exatamente contrastou com a movimentação do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Dá só uma olhada como é que eles atuaram na parte final do pregão de hoje, pessoal. Ponta vendedora de praticamente 160 milhões de reais entre 3 horas e 5 horas da tarde. Estavam até numa ponta compradora durante o pregão de hoje, ajudando aí a movimentação de variação positiva para o nosso mercado, só que simplesmente essa paulada que eles deram aí para os nossos ativos para o mercado futuro ajudou a uma desvalorização aqui de praticamente 500 pontos para o nosso mercado. E na última hora do pregão eles diminuíram um pouco essa ponta vendedora, como a gente percebeu aqui. Em relação ao mercado à vista, começaram um dia com uma ponta compradora na primeira hora e depois simplesmente inverteram a mão e foram acumulando vendas crescentes até o final do pregão. E o movimento, em relação à última hora, a gente já tinha aí uma movimentação menos intensa de venda e aquela famosa movimentação por parte deles no leilão de fechamento. Mais uma vez a gente salienta que o mercado à vista não tem vencimento e o mercado futuro a gente tem vencimento para os nossos contratos. Se a gente só dar uma recapitulada rápida em relação ao pregão de ontem, o que eles fizeram, pessoal? Ponta vendedora durante todo o pregão no mercado à vista e compraram no leilão. O tanto que eles compraram no leilão do mercado à vista que não tem vencimento, eles deram de ponta vendedora para o mercado futuro. Ajudou na desvalorização para o nosso mercado. E hoje, novamente, eles estavam com uma ponta compradora, só que simplesmente inverteram a mão no final do pregão e justamente ajudaram a essa movimentação corretiva do nosso mercado na parte final do dia. Então, vamos ficar bem atento, porque em relação aos contratos diários lá para o Ibovespa e dólar, pessoal, dá só uma olhada. No dia de hoje, a gente marcou aí uma mínima em relação ao pregão de ontem e a gente teve o primeiro pregão de variação positiva para o dólar desde o pregão do dia 31 de janeiro. Depois a gente tem uma sequência aí negativa de 4 pregões, conforme a gente comentou com vocês ontem. Só que, no caso do dólar, pessoal, hoje eles andaram com uma ponta compradora. E lembra que a gente comentou com vocês que eles estavam com saldo de 35, já estavam colocando alguma coisa no bolso e hoje retomaram uma movimentação compradora para a moeda americana. No primeiro dia do repique, e eles estão o quê? Com muito caixa, com um valor baixo para a moeda americana. E se a gente verificar a movimentação intradiária por parte deles dos nossos contratos, dá só uma olhada como é que eles estão atuando aqui no nosso mercado. Hoje, eles atuaram o quê? Basicamente, com uma ponta vendedora para os nossos contratos do Ibovespa Futuro, nessa parte final. No final do dia, eles tiveram uma projeção de lucro de cerca de 320 pontos em relação ao preço médio. E no dólar, pessoal, eles começaram o pregão numa ponta vendedora. Inclusive quando a moeda americana estava tendo uma valorização no nosso mercado. Mas na parte final do pregão, praticamente da segunda metade, aquela ponta vendedora que eles estavam realizando lucros em relação a essas posições que a gente está percebendo de gráfico diário, eles simplesmente ignoraram e começaram a fazer o quê? Ponta compradora. Então vamos ficar bem atento nessa movimentação por parte deles para os contratos do dólar futuro, que eles estão começando a fazer aí essa ponta compradora e ter um início de resultado dessa movimentação que eles já estão acumulando para a moeda americana. Em relação à movimentação deles para o Ibovespa Futuro, hoje eles atuaram numa ponta vendedora novamente e praticamente a gente fechou perto da estabilidade para os nossos contratos do Ibovespa Futuro e nesse momento eles estão acumulando aqui um pouco mais de 470 milhões de ponta compradora para esses contratos. Lembrando que a gente só tem mais 5 pregões de liquidez para esse contrato do Ibovespa Futuro, já que na quarta-feira que vem a gente tem aí o vencimento para esse contrato no nosso mercado. Em relação à movimentação por parte deles no nosso mercado à vista, no pregão de hoje, pessoal, como carro-chefe de compras, as ações de Itaúsa e como carro-chefe de vendas, as ações ordinárias de Vale. E bem interessante porque os ativos que eles atuaram numa ponta compradora, dá uma olhada, pessoal, variação média de 0,55. E os ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, variação média negativa de 0,33. Eles conseguiram aí auferir lucros nas duas pontas em relação ao nosso mercado. Em relação ao mercado de opções, ponta vendedora segue, tanto para as opções de Petrobras, quanto aí para as opções de Vale. No caso de Vale, o que eles fizeram? Eles venderam o ativo, tanto no mercado à vista e também para o mercado de opções.
E no caso de Petrobras a mesma coisa. E se vocês observarem, Petrobras inclusive hoje, mais um pregão de queda, onde que eles venderam a ação preferencial e também venderam ações ordinárias para o nosso mercado. Então vamos bem atento em relação a essa movimentação do fluxo estrangeiro nos nossos ativos. Vamos dar uma olhadinha lá em relação ao nosso quadro, que hoje eles tiveram o quê? Uma projeção de prejuízo tanto para Petrobras quanto Vale, em relação ao que a gente está verificando aqui, só que eles conseguiram, no caso de Petrobras, ter uma leve projeção de lucro na ponta vendedora do pregão de amanhã. A gente vai ficar atento e só vale lembrar que o que está acontecendo aí com o fluxo estrangeiro que atua no nosso mercado. Eles estão fazendo pressão de quê? Pressão de venda no curto prazo, conforme vocês estão vendo aqui, gerando essa movimentação vendedora para o Ibovespa futuro e movimentação compradora para os contratos do dólar futuro. Então vamos ficar bem atento. Amanhã a gente volta para poder sempre comentar com vocês e deixar vocês atentos em relação à movimentação desses players no nosso mercado. Um forte abraço a todos e até amanhã, pessoal!